Desencarnei e fui para o umbral, o que faço agora? Essa é uma preocupação interessante. Na verdade, se tiver que falar, ela está talvez tão ou deveria estar mais inclusa do que o INSS, a aposentadoria. Porque para onde nós vamos quando a gente desencarnar? Primeira enquete. Você garante que não vai para o umbral ao desencarnar? Não falei nada ainda. O que é umbral? Umbral é um ambiente que é uma zona inferior, onde ficam pessoas apegadas à terra, aprisionadas por diversos outros motivos, como raiva, dificuldade, apego a casas, dinheiro, dores que passaram, maldades, ou uma sintonia ruim por um tempo muito grande na sua vida, onde criou uma proporção média, deu uma média, né? E aí ela desencarna e aí entra, ou uma sintonia muito forte com alguns espíritos, frutos de ações, ou o que for, onde os espíritos vêm buscar ela. Então, assim, é possível. Não dá para dizer a porcentagem média, mas tem uma porcentagem. Não é 50%, acho que uns 20%, mais ou menos, 20%, talvez 15% das pessoas que desencarnam passam um certo tempo pelo umbral, por vários motivos. Então, é muita gente. Na reação, né? Quer dizer, é um lugar, o umbral não é um lugar de punição, mas um ambiente de sintonia, de desintoxicação. Não é possível se utilizar. Não foi conseguido isso. Então vamos aí, a gente vai trabalhar hoje em possibilidades. A gente vai trabalhar, a conversa de hoje vai ser sobre variáveis em cima de possibilidades, tá? Muita coisa vai estar em jogo para a gente discutir, e eu vou ter que mudar algumas opções para a gente ir discutindo aqui possibilidades. Tudo que eu vou falar aqui é baseado na visão tosca e limitada de um viajou astral, minha. Logo, pode ter distorções, falhas, interpretações, pode não, terão interpretações pessoais e devem ser consideradas dessa forma. Porém, não deixa de ter algum direcionamento que eu vou tentar ter o máximo de lógica possível aqui. Vamos lá. Você desencarna, você mesmo. Vou usar você como exemplo. Digamos que você acaba de chegar no astral. Não sabe nem o que aconteceu. Estava no hospital, estava em algum lugar. São diversas as formas de desencarnar, não é esta a opção aqui, não é esse o foco. Mas você simplesmente vai chegar numa zona, num lugar qualquer. Existe umbral, eu queria deixar claro, que não é uma zona visível somente de sofrimento. Por exemplo, aqui é, de certa forma, umbral. O corpo nos protege da loucura, mas mesmo assim, nós muitas vezes vemos muitas pessoas ou com surtos, quer dizer, estados temporários de loucura, ou com uma loucura durante a vida o tempo inteiro, onde se metem com drogas, se metem com, sei lá, com crime, ou ações estranhíssimas, lógicas, sem lógica, enquanto a ação é feita há uma lógica, então a pessoa se envolve numa coisa. Quando você cai, tem lugares que você pode cair lá, isso que eu vou começar, desde os lugares mais simples aos mais complexos, dependendo de várias situações. São muitas variáveis. Partindo do princípio também que eu vou ter que fazer variáveis em cima da consciência, porque os ambientes, como são muito diferentes e são hostis, os moradores dessas regiões são hostis, eles se defendem, se movimentam de forma a defender território, posicionamento, tá? E tudo mais. Então há uma grande hostilidade na ação. Então vamos lá. Você chegou nesse lugar, a primeira opção que eu vou dizer aqui, tá? Os mentores tentaram, sempre vão tentar, tá? Amparar você. Não conseguiram. A sintonia era baixa demais, ou por respeito a uma afinidade de uma sintonia que você já tinha durante a vida. Você já vinha fazendo alguma coisa que desencanou, eles fizeram, ó, não tem o que fazer. Temos que respeitar aonde se está. É assim mesmo, tá? Às vezes, não sendo possível nem mesmo fazer o desenlace, que você desencarna, os caras já vêm em cima do caixão puxando você assim. Alguns espíritos. Como uma cena interessante acontece na cena do Ghost, outro lado da vida, um filme antigo,
deve ter uns 30 anos para esse filme, em que, ou alguma coisa assim, em que uma pessoa desencarna malvada e já desencarnou, vê uns negócios e pega ele e leva na mesma hora. Quer dizer, o que seria mais um processo. Mas vamos lá. Por aí, você chegou, então você chega para começar. Digamos que você chegou num lugar, não sabe o que aconteceu. Acordou numa região estranha, não tá, eu vou usar várias situações, tá? Sem entender o que aconteceu, tá meio perdido, ainda cansado, porque o desenlace, ele causa cansaço, ele causa não adaptação. Assim que você chega no astral, uma coisa é você sair do corpo. Você tem o corpo sobre o controle de ações que ele limita, mas ao mesmo tempo ele controla você dentro daqueles padrões. Quer dizer, você pensa no corpo, você volta. Você não ficou sem ele, você está ligado ao cordão de prata. Outra coisa é cortar o cordão de prata. Existe um processo de adaptação, de conexão à situação do astral, cada mudança de frequência. Você vai poder ver isso no nosso lar 2. Assim que desencarnou, os espíritos caem no umbral, ficam caídos no chão. Há uma certa fraqueza, nem todos levantam de vez. Mesmo que você seja uma pessoa muito boa, há uma reação de assim como um bebê chega aqui e precisa ser carregado. Naturalmente, ele não tem condições físicas, nem intelectuais, ainda cerebrais, para poder se mover. E isso vai acontecer com essa chegada. Então, tem várias situações. Você vai andar cansado no lugar, não entendeu, só vai lembrar o que aconteceu, se lembrar. Porra, estava no hospital, estava em casa e não sabe que lugar é aquele, perdido, não sabe que desencarnou. E olha quantas variáveis. Se você não sabe que desencarnou, você não sabe como sair desse lugar, porque você não entendeu ainda o que aconteceu. Então você vai começar a entender o processo de desencarne no meio andando num lugar meio estranho, vai parecer que está sonhando, mas um sonho que não estranho, que não acorda. Aí vai começar a ter as primeiras sensações, já que você está numa zona de loucos, todos os... Cara, assim, não tem polícia. É como se você estivesse entrando num presídio sem controle, só que é aberto. Então, não, você está entrando em regiões, umbral, cada região é controlada. Então, rapidamente você vai passar por uma região em que você vai tomar um baque bem forte de alguns determinados proprietários dessa região. E aí, nisso, você vai tomar um susto, porque são muito violentos, muito rápidos e demoníacos. Porque todos os seres do umbral precisam manter forma de assustar ou de forma de correr, ou armas, ou facas. Para você ter ideia, certa vez eu estava fora do corpo, cenas que nunca você vai ver. Assim, aqui nessa dimensão, você vai ver lá. Maluquices assim. Estava fora do corpo, certa vez acordei no meio de um gato, muita gente dançando assim, no meio de um... Parecia show, sei lá o que era aquilo. Gente dançando, eu despertei e eu abri a consciência de um jeito que me chamou a atenção de um espírito que estava lá, todo estranho, véio, sem camisa, meio gordo. Ele tinha uma faca na mão dele, assim. E ele me olhou e começou a vir atrás de mim. E eu, naturalmente, entre a consciência e percebendo, eu não vou correr, porque se eu correr é pior. Eu fui tentando me desviar dele. Ele pegava vê como é louco. Ele pegava o próprio cuspe, botava na ponta da faca, saiu um negócio denso assim, rodava a faca assim pro lado, virava ela assim, apontava na minha direção assim, e aquilo vinha, pegava o impulso, e vinha com tudo na minha direção, eu tinha que me desviar assim, que eu não sei nem o que ia acontecer em mim se tomasse uma catarrada daquela astral. Você tem ideia da loucura que é esse ambiente, de seres malucos que fazem coisas que você não consegue imaginar, inventam história que você só vai saber lá. Você tem noção de quão estranho é isso. Um cara totalmente estranho, sei lá, um açougueiro meio perdido, assim, todo melado de não sei de quê. Tava lá no meio sugando a galera, que tava dançando, sei lá o que era aquilo, não sei o que ele fazia ali. Então, então você chega nesse ambiente, ele é hostil, rapidamente você vai entender que alguma coisa aconteceu ao tempo que você entende que morreu. Qual é esse tempo? Não dá para saber. Vai tomar alguma pancada, vai tomar alguma coisa, vai se machucar muito, alguém não vai entender, em algum momento você vai entender que morreu. Porque para você sair do umbral, você precisa entender, quer dizer, caiu no umbral. Por que caiu? Frequência, ações, enfim. Baixa frequência, que estava há muito tempo. Para você sair desse lugar, você teria que fazer, lembrando do André Luiz no nosso lar, no primeiro áudio, se você um dia tiver vontade de ouvir,
É forte, tá? Uma vez eu coloquei aqui, não vou fazer de novo. É um áudio feito pela LBV, o primeiro áudio é super forte, em que os espíritos começam a brigar com o André Luiz, que estava no umbral, chamando ele de suicida, ele dizia que não. Aí tem momentos em que ele tentava rezar, e eram seres demoníacos, né? Os caras, você vai rezar, os caras viram, afastavam ele, começavam a espancar ele. Então, é um ambiente em que, se você rezar lá, meu pai, eu não sei nem o que eu poderia comparar. É pior do que de ser X9, dizer que vai chamar a polícia no meio do morro lá com os traficantes. Pior. Porque é como se você estivesse fazendo É pior do que alguém... A sensação para os caras do que alguém está aqui tentando fazer um ritual para chamar o cramunhão. Então, os caras... Como eu sei, os buracos que a gente anda, velho, lá, você sabe disso. Isso é de conhecimento normal de qualquer pessoa que anda um pouquinho pelo astral inferior ali. Então, você vai começar a rezar, e isso aconteceu lá, e os caras vão... Então, como é que você pede ajuda? Como é que eleva a sintonia nesse ambiente? Tem ambientes que não são tão pesados, mas tem outros que são. E isso é uma opção. Então, para você sair desse lugar, você teria que, sinceramente, se arrepender das ações que foram feitas, cansar, entender que está no ambiente, que caiu nessa frequência, cansar dessa frequência, cansar, ou dentro da visão dos mentores, ter realmente aprendido ou passado, porque você ficou na frequência baixa e aquela frequência te levou a esse lugar. Se os espíritos vão ali e tiram você, significa dizer que na sua psiquez, na próxima vida, você vai poder ficar depressivo de novo, que alguma coisa vai lhe ajudar. É exatamente assim aqui também, tá? Os mentores sempre nos ajudam, mas em algum momento ele vai deixar você piorar, porque é preciso que a consciência aprenda pelos próprios erros que determinados caminhos, uma vez caiu, duas vezes caiu, vai ter uma assédio desproporcional, mas se passar do limite da proporção, você vai cair e não vai poder lhe ajudar. Por isso que muita gente comete suicídio, por isso que muita gente não é ajudada, por isso que muita gente cai. Cadê Deus para esses espíritos? Cadê Deus para essa pessoa? Ela está acostumada a fazer as besteiras todas que tem que ser feita, descer a sintonia sem perceber que aquele berro, aquelas formas, aquela lamentação baixa a frequência dela. É preciso ela saber as consequências das ações dela. Então, assim funciona o umbral também. Você vai estar sob observação. Pergunta, tem algum espírito olhando você? De alguma forma, sim. Não diretamente. Mas tem algum espírito monitorando você no umbral. Como você, quem assistiu o nosso Lá 2, vê que tem um momento que eles param no lugar, ficam não visíveis aos espíritos no umbral, eles conseguem, estão monitorando. São as equipes que entram nas frequências diretas para tentar monitorar o que está acontecendo. Talvez 1, 2 vezes por semana, 3, vão lá, monitoram para ver como é que está, passando por situações, às vezes em situações que eu vou aumentar. Vamos para uma outra. Como é que o Papo de ajuda nessa? Como é que a pessoa sairia do umbral na situação dessa? Arrependimento sincero, será que uma pessoa que desencarnou, ou compreensão que aquele é um lugar onde eu não quero ir mais, não quero entrar nesse buraco mais. Para isso é necessário entender, isso vai ser uma das primeiras coisas que vai ser ensinado no processo. Você foi responsável pelo ambiente que você entrou. Essa frequência, ela pertence a seres que desencarnaram nela, mantiveram uma determinada afinidade com os mesmos padrões que levou a pessoa àquele lugar. Então, quando você vai, é uma questão de imã, de magnetismo, você conecta, não é uma coisa que te leva para lá. Muito importante. Você não desencarna e é levado, você se conecta. A conexão, a frequência. Assim como aqui, do mesmo jeito. Para sair, teria que ter uma elevação, arrependimento, compreensão, e finalmente, através disso, os caras iriam fechar o cerco, travar e fazer um amparo direto sobre você. Por várias formas diferentes. Tem muitas formas de amparar um espírito. A própria equipe faz com o guardião na frente, o próprio guardião pega, leva até um intermédio, leva até uma igreja, leva até um centro espírita, vai, faz como Clarencio, fecha, limpa, trava, usa um projetor astral, tem um monte de forma de fazer. Usa uma energia de oração que está vindo, tá? Digamos que, na segunda hipótese, você fique preso ao caixão, como acontece em alguns livros. Guardião da Meia-Noite, para quem já não leu, Um Roqueiro no Além, a história de, hipoteticamente, a história de Raul Seixas. Se eu não me engano, me lembre, por favor, a história do, não sei se ficou o Roqueiro no Além com certeza, a história do, também não sei se é verdade, do Renato Russo, acho que ainda Além da Luz, ainda há uma luz, uma coisa assim, o nome do livro.
Digamos que qual é a possibilidade de uma pessoa ficar presa no caixão? É mais difícil. Para ficar preso no caixão, tem que ter passado por algum processo de materialização e dificuldade de apego muito grande, ou desarmonia emocional psíquica, quer dizer, enorme, a ponto de estar em processo de turbilhão tão complexo que não desvincula. Quanto tempo se pode ficar e quais são as opções existentes para ficar preso no caixão? Relativo. Você tem que, na hora do desencarne, ter entrado em estado de total perda de contato. Normalmente, por que acontece mais com suicidas? Porque normalmente o suicida costuma, na hora, está muito sofrido, e na hora específica do desencarne, está em estado de desespero total e faz uma ação como, por exemplo, qualquer coisa que você faça drástica pode gerar uma repercussão drástica. Isso pode acontecer também com pessoas que não apegam ao corpo. Normalmente, com pessoa tentando fugir, você tende a não ficar preso ao corpo, que é um desvínculo material por inconsciência. Então, é o processo mais de desespero e desarmonia física. Apego muito à matéria pode deixar uma pessoa assim também. Tem gente que é muito, muito desesperadamente apegada. Ela pode ficar presa. E se isso acontecer, as opções são inúmeras, tá? Tanto que em casos de suicídio direto, não inconsciente, suicídio direto, normalmente o espiritismo, os segmentos espiritualistas não recomendam a cremação. Saulo, mas pelo princípio psicológico. Mas o que é pior? Não sei. Porque como há uma controle psicológica, aquilo vai queimar o corpo astral? Não. Mas a psique do ser travado naquilo, totalmente vinculado a uma questão de estado de total desarmonia mental, transmitiria ao corpo astral as sensações e faria com que o processo ficasse mais complexo. De todo jeito, se ficar preso ao corpo, iria, em tese, apodrecer junto com o corpo? Sim. Já vi muito espírito em situação de apodrecimento cara, se você pegar, quer ver só, não vão ser muitos, mas enquete. Kiko, não é uma opinião isso aqui é uma coisa que acontece. Você que já saiu do corpo, você já teve a oportunidade, se é que eu posso chamar de oportunidade, de ir num cemitério e ouvir batidas de madeira nos caixões? Eu passei por uma simulação tão forte que foi, e tanto que acontece, é uma proporção bem menor, obviamente, do que as pessoas caem. Se 15% caem no umbral, desses 15% é um bem pequeno daqueles que podem ficar, mas ficam. E ficam por tempo assim que você não consegue dizer. Dizem que Raul Seixas ficou 1 ano e desencarnou por uma questão lá também, aparentemente foi uma mistura de bebida com droga, uma coisa assim. Foi encontrado pela faxineira assim no apartamento, apagado, acho que, se não me engano, se foi ele, uma coisa dessa assim. Tá? Responde essa enquete. Este caso em específico, no umbral, daria um pouquinho mais de trabalho. Primeiro que você ficaria... Os espíritos não conseguem tirar tão fácil, tá? Você vai ver que tem algumas pessoas que já ouviram. Você já conseguiu ouvir, cara? Cemitério Batidas na Madeira? A Carita já ouviu. Recentemente, inclusive. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei desesperado. Eu fui levado pelo mentor. Acho que foi um Exu. Eu estava na frente de nós estávamos em pé na frente de um monte, assim, fora do corpo, e ele falou, eu vou lhe mostrar uma coisa. Ele me pegou aqui assim, ó, tipo coelho assim, me levou voando por cara, quando ele passou por cima do cemitério, eu estava vendo o cemitério de trás, assim, fora assim, né, eu comecei a ouvir as batidas, um monte de gente batendo assim, né? Pô, bicho, que desespero que eu conseguia meio que, eu não sei como, sentir um pouquinho de que cada um estava sentindo ali, eles transmitiam, né, depois, outras vezes eu fui em cemitérios antigos, e mandei por baixo lá, junto com os caras meio estranhos, assim. Você não sabe como é que consegue andar nesse lugar. Você que no astral, às vezes, você tem uma coragem que ninguém entende. É lúcido. Então, esse ambiente é mais difícil. O Guardião da Meia-Noite, o livro, ele fica preso no caixão por um tempo. E ele é ajudado, é retirado dali e começa num processo hierárquico. Um espírito vai tirar ele dali. Depois de um tempo, ele aí já havia apodrecido um pouco com o corpo,
aquilo é transmitido por um jeito tão difícil. Transmitido, por exemplo, se você sai agora do corpo, você sai com a idade que você tem. Dificilmente você vai aparecer diferente. Ou uma mistura com a idade que você tem, com alguma modificação de psique, caso você tenha uma autoimagem, que aí vai forçar a plasmagem. Mas se você não pensar nada, a sua aparência é esta aí. Ela vai ser transmitida naturalmente no desencarne. Você desencarna idoso, você vai idoso para lá. Chega idoso. O processo de mudança vai depois de que você começa a se equilibrar, a voltar. Então, sua autoimagem finalmente é transmitida para o corpo físico. Então, você sai dessa forma. Você não ia ouvir um mentor estando ali dentro, dificilmente. Então, você teria que se desvincular de alguma forma do caixão. Pode acontecer um amparo ali? Pode. Mas você teria que se desvincular do caixão. Se ficou presa por algum motivo, para depois que se recobrar lá fora, passar por alguma situação, inclusive, vai ter... Cara, você acordou, imagine que você acordou numa cidade estranha, com gente estranha, com gente cadavérica, gente nervosa, meio escuro, o sol não entra direito nesses ambientes, e você acordou num ambiente de gente louca, e você rapidamente, porque o próprio ambiente ele tem uma toxicidade, e a gente não está falando às vezes só do umbral onde nós fora do corpo vamos às vezes. Você sabia que a maioria das pessoas que saem do corpo, elas não vão em alguns ambientes, com guardião. Alguns são vales, alguns são zonas travadas, onde ali só vai desencarnados. Encarnado não passa lá, normalmente não. Tanto que você no astral, você vai andando, tem zonas que tem guardião na frente, guardião do astral, é morador do astral que tendo seus trabalhos lá defende a entrada.